eleitoral dos candidatos, incluindo a divulgação na internet e por alto-falantes, caminhadas, carreatas e também aquelas passeatas. Ou seja, agora, meu amor, além de passeata, carreata e tudo mais, ainda tem a internet. Mas o que chama a atenção nesse período são sempre aquelas fake news, né, espalhadas no período eleitoral. Hoje eu vou receber o advogado Henrique Toscano. Ele vai esclarecer alguns pontos para a gente sobre esse assunto. E se você tiver dúvidas, pode mandar sua pergunta no 32620404. 32620404. Tudo bom, Henrique? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marília. Como vai? Tudo bem. Vamos lá, vamos saber como é que é. Como saber, Henrique, que aquela mensagem, aquelas coisas que o pessoal manda, né, são fake news pela internet? Fake news, na verdade, é um nome bonito em inglês para o famoso boato, né? A mentira, para aquela coisa que todo mundo recebe que não corresponde à verdade. Isso é um tema que está sendo discutido não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é importante que o eleitor ou o cidadão verifique a fonte. Verificar fontes fidedignas é muito importante, Marília. E aqui a gente está num veículo de comunicação como Arapuã, que chega ao lado de milhares de paraibanos, e a gente sabe que tudo que entra na pauta aqui tem uma checagem. Só que o ambiente da internet, ele é mais desregulamentado. E as pessoas têm a liberdade de exprimir opiniões, e essa liberdade, logicamente, é garantida pela nossa Constituição. No entanto, as fake news, elas não são a mera mentira. É a mentira estruturada. Ela é uma mentira que tem um objetivo de ser repetida, provocar um efeito no eleitor para que o eleitor acredite ou desacredite de determinado candidato, de determinada coligação, de determinado partido político, e isso pode ter uma influência direta na eleição. O grande problema aqui é que a gente tem que orientar que o eleitor, ele pode praticar fake news sem saber, e ele pode ser punido pela justiça eleitoral, às vezes até de boa fé, porque, vamos dar um exemplo prático, Marília, ele recebeu uma pesquisa eleitoral, que o candidato dele está em primeiro lugar. Qual é o eleitor que não quer botar ali na internet aquela informação de que está em primeiro lugar? Está em primeiro lugar. Só que ele tem que verificar o instituto, se aquela pesquisa foi registrada no TRE, né? Se a fonte que foi encaminhada é um veículo de comunicação idôneo, e às vezes eles colocam aquilo ali. Então, em outros pleitos, esse boato, se divulgado de maneira estrutural, ou seja, estrutural que eu falo é atingir 200, 300 mil contas, aquele alcance da rede social que hoje é tão grande, ele pode simplesmente balançar a decisão do eleitor indeciso, pode prejudicar aquele que verdadeiramente está na frente das pesquisas, e isso no espaço de 45 dias de campanha, que é muito pouco. É verdade. Tem como a gente saber se é verdadeira, se é falsa? Como a gente pode identificar? Isso, é interessante. A iniciativa privada iniciou os processos de checagem. Então, praticamente todos os sistemas de comunicação hoje têm sistemas de checagem. Existem agências de checagem, como Lupa e outras tais. Só que o TSE, esse ano, preocupado com essa pauta das fake news, e a gente relembra que ontem teve a posse do ministro Alexandre de Moraes, e ele enfatizou bastante isso no discurso de posse dele no TSE, existe o portal do TSE chamado Fato ou Boato, onde o eleitor pode se cadastrar no WhatsApp específico do TSE e verificar se aquela informação sobre as eleições, entenda, algo relacionado à urna, ao sistema de votação, quociente eleitoral, se fulano de tal é candidato ou não registrado, ele pode usar um canal oficial do TSE. Então essa é a boa novidade que temos nessas eleições, que os portais, as plataformas, de redes sociais, as mais conhecidas, Instagram, Facebook, o próprio Google, o WhatsApp, que é a principal delas, estão trabalhando em cooperação, termo de cooperação, com o Tribunal Superior Eleitoral para evitar o que eles hoje usam termo, mas que para quem está em casa entenda. Existe um esforço do TSE de combate à desinformação. Leia-se, combate a fake news. É a mesma coisa.
né? Então, o termo mais popular é fake news, mas o que o TSE usa é o esforço de combate à desinformação. Então, isso é um dever de todos, da sociedade, mas principalmente quem está muito atento, muito mais proativo nessa eleição de 2022 é os próprios tribunais eleitorais, que fizeram até reuniões específicas sobre isso. O TSE, o TRE aqui, a presidência do desembargador Leandro dos Santos, também fez reuniões sobre combate à desinformação, participou de reuniões em âmbito nacional, porque esse parece que é o tema mais sensível da campanha desse ano. Vamos lá, a internet é uma coisa que chega rápido demais a informação, né? Demais, bem ligeirinho. Demais. Você recebe aqui, aí já daqui, já envia. Eita, Guta, vou mandar para fulano, aí manda para fulano, cicrano, beltrano. E assim vai, repercutindo, né? Então é uma coisa que é bem ligeirinho para chegar na mão das pessoas, principalmente os fake news. E às vezes a pessoa nem vê direito e já envia. Nem lê, gente, às vezes nem lê, ou não assiste o vídeo, ou qualquer coisa assim, já envia para outra pessoa. Não sabe que às vezes ali pode ser um fake news, né? As consequências de uma pessoa que espalha, sei lá, espalha fake news, digamos assim. Existe alguma coisa que eles... Existe alguma consequência grave, assim? Ou é leve? Existe a consequência que está no Código Eleitoral, existem os crimes eleitorais, existem as representações por propaganda indevida ou que gere o direito de resposta por parte do candidato. Existem multas que são altas quando você divulga uma informação falsa que pode induzir o eleitor a tomar uma decisão diferente. Multas que chegam até a mais de R$50 mil. Então, falando de uma perspectiva de um candidato é muito dinheiro, imagine para um cidadão comum. Mas essa é a sua introdução de que a informação chega muito rápido, reforça muito uma frase, um adágio popular que diz o seguinte: enquanto a mentira dá uma volta ao mundo, a verdade ainda está calçando os sapatos. É verdade. Isso é o que acontece. Então, há consequências jurídicas. Por exemplo, o nosso Código Eleitoral já tem os crimes contra a honra, né, praticados na eleição. Nós temos ainda a responsabilidade civil, né, que é as indenizações por dano moral, temos as multas, né, e o sujeito pode responder a esse processo. A legislação, francamente, falando do ponto de vista jurídico, uma opinião minha, é ainda branda com um crime contra a honra do candidato? Porque um crime praticado contra a honra de um candidato e disseminado como essa fake news, eu chegar para um determinado candidato e dizer que ele praticou um crime ou que ele desistiu da candidatura, vamos dizer que isso acontece muito, né? Às vezes em eleições no interior, fulano de tal desistiu da campanha. Para que aquele candidato recupere a verdade, o esforço que ele vai ter, entrar com a representação, pedir para retirar o conteúdo das plataformas, que é o que o TSE quer agilizar, quer que as plataformas estejam conectadas para que quando a fake news for identificada, ela já seja retirada, que é o efeito imediato, né? E para que isso, Marília, a punição seja também pedagógica. Só que ela, como posta no código, ela ainda não ela talvez ainda não assombre tanto alguns candidatos, nem talvez o eleitor tem responsabilidade, mas é muito ruim quando o eleitor é responsabilizado por ter repassado o conteúdo que a campanha do candidato disponibilizou e era fake news. Porque a relação do eleitor já convicto com o candidato dele é uma relação de muita confiança. Então, o que aquela campanha mandar e ele encaminhar, ele acredita que é verdade. Exatamente. Então, imagina punir uma pessoa que está ali de boa fé. Já as candidaturas estão sendo muito vigiadas. Ou se vigiando, né? Os candidatos se vigiam. São os principais fiscais. Um vigia o outro, né? Exato. Fica olhando o que é que o outro está fazendo, para poder qualquer coisa, qualquer deslize. E toda fake news, ela é reputacional. Ou seja, toda fake news hoje, estruturada, como é identificada, isso é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, tem livros, o Supremo Tribunal Federal se baseia até num livro chamado Engenheiros do Caos, que são as pessoas que editam os algoritmos das redes sociais. Essa mentira estruturada, ela simplesmente pode mudar o destino de uma eleição, de um candidato. Porque para desfazer o efeito dela, Marília, é muito complicado. Por exemplo,
Já com sistemas tradicionais de TV, rádio, como aqui, se alguém aqui vier dar uma entrevista no seu programa, candidato, e cometer uma calúnia, que é imputar falsamente um crime, automaticamente o jurídico daqui pode ser acionado, o candidato pede direito de resposta, ele vem aqui, usa do mesmo tempo e se defende. Né? É verdade. Tranquilamente, porque isso está dentro das regras do jogo. Mas dentro do mundo da internet, infelizmente, a PL, que é o projeto de lei das fake news, travou porque não teve voto suficiente e os que não defendiam a maior regulamentação das plataformas diziam que isso seria um limite à liberdade de expressão. E existe uma diferença entre liberdade de expressão e crime. Não é? Nem tudo que se fala, nem tudo que se diz pode ser considerado como liberdade de expressão, porque nenhum direito na nossa Constituição é absoluto, ele é relativo. Até mesmo o próprio direito à vida, porque lá na Constituição diz, em caso de guerra, pode existir a pena de morte, né, de abater o inimigo. Então até a vida tem uma exceção. Imagine a liberdade de expressão. Isso é uma garantia, mas infelizmente, quando ela é utilizada de forma indevida, ela se torna uma fake news, pode se tornar uma mentira, um boato. Agora, quando ela é estudada e é estruturada, aí a atenção do Tribunal Superior Eleitoral é muito grande em cima disso, porque para você estruturar uma fake news e espalhar para muita gente, precisa de muito dinheiro. É verdade. E esse dinheiro, às vezes, ninguém sabe de onde vem. De onde vem, né? Exatamente. A gente até sabe, mas de onde vem mais, né? Mas olha, onde a pessoa pode denunciar? Tipo assim, digamos que alguém viu, tal, onde pode ser feita essa denúncia? A denúncia pode ser feita pelo próprio portal do TSE. Certo. Existem as denúncias de propaganda irregular, certo, que tem o Pardal. Certo. Então, eu recomendo que todos acessem o site do TSE, que é www.tse.jus.br. Vai ter uma aba lá de portal de combate à desinformação. Tem uma forma, inclusive, interessante, que é o próprio WhatsApp que o TSE está disponibilizando para o eleitor se informar melhor. O portal Fato ou Boato, onde ele vai verificar tudo que foi dito sobre o processo eleitoral que é mentira e explicando por que é mentira. E há inúmeras formas de se denunciar isso. Por exemplo, se alguém trabalhar ou tiver contato com um candidato, pode pedir para o jurídico daquele candidato fazer uma representação eleitoral para fazer a retirada. Há uma outra forma, que é usar os botões de denúncia. Quais são os botões de denúncia? Eu estou numa rede social e vejo que ali é fake news. Eu entro no botão de denúncia, lá do Instagram, vou citar, e digo que o conteúdo é falso. E o Facebook ou o Instagram, eles vão analisar, evidentemente, e podem ou retirar aquele conteúdo, verificando que é inautêntico, que não é verdade, ou podem até, em casos mais gravosos, cancelar o perfil. Então é muito importante que as pessoas entendam que ter uma rede social exige responsabilidades, principalmente pessoas que têm muitos seguidores, porque o que você fala, e Marília, você é uma comunicadora com vários seguidores, sabe o que você provoca nas pessoas. Porque, entendeu? Então a gente viveu um processo, por exemplo, recente, de muitas fake news em meio a uma pandemia. Pessoas tomaram medicamentos A ou B ou C se baseando em fake news. E isso custou talvez a vida. Teve gente que nem tomou vacina porque o povo dizia que não prestava, ia dar isso, ia dar aquilo. Olha, minha gente, tanta coisa apareceu, né? Muita. Olha, não toma vacina não, porque senão vai dar o efeito disso, daquilo. Você pode morrer, pode não sei o quê, pode isso, pode aquilo. Não, olha, era tanta coisa para o povo não tomar. E assim, é complicado. Interessante a questão da vacina, para mostrar que não foi uma coisa só no Brasil, para a gente abrir os olhos. Existia também movimentos de fake news, de anti-vacina, nos Estados Unidos, capitaneados por grandes artistas, que diziam que a vacina ia fazer mal e tal. Então, assim, imagina, você é fã, você idolatra aquela pessoa, confia na palavra dela, ela tem uma rede social potente. Porque ela falou. Exatamente. E se ela falou, não vou não, porque se ela não vai tomar, também não vou tomar. Entendeu? Era desse jeito.
Minha gente, é complicado. Obrigada, viu, Henrique, por você ter vindo aqui falar sobre esse assunto com a gente, né, e deixar bem claro pro pessoal que está em casa sobre fake news. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Marília, a TV Arapuã, a todos os nossos telespectadores. Muito bom. Mas olha, só um minutinho. Tem pergunta? Então deixa só passar essa pergunta aqui para ele. Vai lá. Quem solta notícia falsa pode ser preso? Não, ainda não pode ser preso? Ainda não, viu? Não, ainda não. No Brasil não existe pena de prisão, né, nesses casos especificamente. Pode responder a um processo penal por calúnia, injúria ou difamação, mas a pena para as pessoas não chega a restringir a liberdade. Pode ser convertida numa pena restritiva de direitos, né, mas não atinge a liberdade da pessoa ser presa. Hoje, o que tem em tramitação no Congresso Nacional é uma tentativa não de punir as pessoas que espalham a fake news, mas de estabelecer maiores controles nas plataformas digitais, para evitar que quando alguém plantar a fake news, ela seja retirada automaticamente. Por quê? Porque a estrutura da fake news, ela não é o esforço de 2, 3, 4 pessoas. Ela é uma automação. Ela pode ser um programa de internet que vai ter uma pessoa só por trás, mandando para várias outras. Então, acho que o que o Congresso quer hoje, o projeto, acho que é do deputado Orlando Silva, é ir para o ambiente da internet. Não tem foco com TV, com rádio, nada. É ir para o ambiente da internet, ir para o ambiente dos provedores de internet e ir para o ambiente das redes sociais. Muito bem. Obrigada, viu, Henrique? Eu que agradeço. Olha só, no próximo bloco vamos falar sobre alfabetização para autistas. Volto já já.